Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer, é muito bom participar dessa jornada da ciência e educação do Science Film Festival Brasil, que chega esse ano à sua terceira edição, uma realização do Instituto Goethe em parceria com o Mídia Ativa, que é o Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, por meio do seu selo de qualidade com o Kids. Eu vou fazer um rápido histórico do evento internacional. O Science Film Festival nasceu em 2005, foi criado em 2005, é um grande encontro que promove a educação, a comunicação e a conscientização nas áreas de ciências, tecnologia, questões ambientais em várias regiões do mundo. Na América do Sul, Sudeste e Sul da Ásia, na África e no Oriente Médio. A gente vai ver agora uma pequena amostra das produções que estão, animações, filmes que estão no festival e que vão estimular a nossa conversa de hoje. Vamos lá? Que corpo é esse, Cris? É isso aí. Agora você pega esse resultado e coloca... Ai, de novo não. Ai, preciso pedir pro Wilde parar de ficar mandando essas notícias malucas. Isso tá ficando chato. Dessa vez ele mandou uma notícia sobre vacinas causarem problemas de saúde ao invés de prevenir doenças e que as campanhas de vacinação são parte de um plano para controlar as pessoas. Um absurdo isso. Pior que tem gente demais que dá corda pra esse tipo de mensagem. O quê? Vocês viram que o Yudi mandou? A bandeira nacional vai ser patrocinada pelo refrigerante de uva e vai passar a ser roxa. Já deu. Eu vou falar com ele e já. Dente de Leão, a pegada ecológica. David, de onde você saiu? O que você está fazendo? Bom, olhando legumes. Ah, que delícia! Você já viu meu novo sistema de irrigação? Ele utiliza água de reuso e água da chuva. E para que serve? Primeiro, para que eu não precise regar os legumes. Segundo, para que eles possam crescer mais gostosos e saudáveis. Saudáveis. Sim, e terceiro, eu economizo água. Bom, vocês viram aí uma parte dos trailers das 3 produções que vão estimular a nossa conversa de hoje. Que Corpo é Esse? Fake News, que é uma produção brasileira. Aerocenipate, uma utopia sustentável, que é da Argentina. E Dente de Leão, a pegada ecológica, uma produção da Alemanha. O tema da nossa mesa de hoje, de conversa, é ciência e sociedade, interações humanas com o planeta, impacto na vida cotidiana, Covid-19 e ativismo. Para isso, nós convidamos a doutora Margarete Dalcolmo, que é pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Paulo Artacho, físico, professor da USP, membro do IPCC, que é o painel científico da ONU sobre o clima. E Aguinaldo Arroio, químico, professor da Faculdade de Educação da USP, especializado no ensino de ciências com ênfase em comunicação audiovisual. Obrigada a todos vocês pela participação. Eu queria começar falando sobre esse momento difícil que a gente está vivendo. A pandemia da Covid-19, que provocou uma crise global na saúde e na economia dos países. Tirou a vida de milhões de pessoas e acho que deu um susto aí na humanidade. De que forma a Covid-19 afetou diretamente a área de cada um de vocês? Eu queria começar com a doutora Margarete. Doutora Margarete, boa tarde. Quais os impactos da pandemia na pesquisa científica, no desenvolvimento de vacinas e na saúde de forma geral? Primeiro, obrigada, Márcia, pelo convite. Um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão qualificadas, né, nas suas áreas, que eu só conheço assim, dos nomes, né?
Acho que com o Paulo eu já tive um webinar, né, Paulo? Nesses últimos meses. Eu já não sei mais, gente. A gente já teve tanto webinar, tanta coisa que a gente vai se encontrando. Mas esse é um dos impactos, Márcia. O primeiro impacto que eu diria é até um impacto bom, porque assim, nós criamos uma nova. Eu costumo dizer que a gente vai fazendo essa renda de bilro, né, nas relações, e você vai criando novas relações de nova qualidade, porque esse mundo virtual nos aproximou, né, de certa maneira, nos afastou de muitas coisas, né, das questões afetivas, sem dúvida foi um impacto enorme. Na nossa vida cotidiana de médico que vê pacientes, assim, foi um grande impacto, Márcia, porque isso nos atropelou, né? Nós fomos atropelados em final de fevereiro de 2020 com uma doença nova que chegou até nós, chegava do carnaval, né? Era final do carnaval. Os primeiros pacientes que eu atendi vinham do sambódromo e morreram, alguns, né? Então, assim, foi muito impactante. Rapidamente nós nos vimos como astronautas, né? Só com os olhos de fora, porque era assim que a gente passava muitas horas da nossa vida, né? E estabelecendo uma nova interlocução com as pessoas, porque precisava acolher aquelas pessoas que estavam doentes e que, eventualmente, depois que a gente fechava aquelas portas das áreas Covid, então era tudo muito diferente, né, nas nossas vidas. A nossa rotina, nossa equipe de trabalho, a maneira de receber os pacientes, de manter os serviços abertos, sem fechar, para não prejudicar ninguém. Eu tenho protocolos de pesquisa, não podia abandonar os voluntários incluídos na pesquisa. Então, assim, isso exigiu de nós uma criatividade, né, e uma adaptação dos serviços. Hoje, eu diria que tudo funcionou, tá? Quer dizer, em serviços onde a gente, com mão firme, com pulso firme, pôde coordenar, mas o impacto na rede, de modo geral, do SUS, foi uma catástrofe, Márcia. Ficou tudo muito desmantelado, né? Tem serviços aí, a prova é o impacto da Covid-19 sobre as doenças endêmicas no Brasil, foi catastrófico, né? Doenças cardiovasculares, câncer, tuberculose, coisas que ficaram ao Deus dará, e muita gente ainda vai morrer por causa disso. Então, o impacto na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu diria mesmo que nos nossos sonhos, né? Porque em nível do inconsciente também mexeu muito com a gente, Márcia, porque assim, nós passamos a conviver com um tipo de medo, né, que não é o medo que nós, personagens urbanos, que moramos em cidades onde vivemos desde as coisas mais doces até a maior violência urbana, né? Eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas é um outro tipo de medo, sabe? É um medo que vai desde o que será que vai acontecer com aquela pessoa, ou da sua família, ou do seu paciente, em nós mesmos, né? Quem esteve doente, o medo, quando é que a falta de ar vai chegar, entendeu? Coisas desse tipo, né? E conviver, sobretudo, concluindo, com essa ter que desconstruir cotidianamente, que é o que eu venho fazendo, notícias de maneira leviana sendo veiculadas, envenenando as pessoas, emprenhando, eu diria, a opinião pública de notícias totalmente descabidas. Então, por isso que eu tenho sido tão disciplinada nessa desconstrução, que é como eu chamo. A gente vai falar daqui a pouco dessas notícias, dessas fake news perigosas. Professor Artacho, boa tarde. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho os efeitos da pandemia na emissão dos gases do efeito estufa. A gente sabe que o Brasil está na contramão do mundo. Em 2020, ano de pandemia, as emissões brasileiras, provocadas principalmente, a gente sabe, por desmatamento, subiram 10%. O pior resultado desde 2006. Na média global, houve uma redução de 7%. Há estudos que mostram que a Amazônia está passando de sumidouro para fonte de carbono. A boiada passou em 2020, professor? Olha, Márcia, infelizmente passou.
né? Gostaríamos que não tivesse passado, mas a pandemia, né, eu concordo com a Margarete, ela também nos ensinou lições muito importantes, né? Além da valorização da vida, né, que a vida é muito mais importante do que o dinheiro ou a riqueza de uma empresa, por exemplo, ou o lucro de uma empresa, mas também a pandemia nos mostrou vulnerabilidades que talvez a gente não tivesse consciência destas vulnerabilidades, né? Todo o nosso sistema socioeconômico estava completamente despreparado para lidar com uma pandemia deste porte. E nós tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, cerca de 8 ou 9 pandemias com gravidades diferentes, né? E a grande maioria dessas pandemias vieram de vírus, né, ou bactérias, através do contato da nossa civilização com regiões naturais, como florestas tropicais, né? E a Fiocruz do Amazonas fez um levantamento e mostrou que há milhares de vírus desconhecidos da ciência, assim como o SARS-CoV-2, abrigados em equilíbrio hoje com a fauna e a flora da floresta amazônica. Bom, não precisa ser muito esperto para perceber que se você continuar a aumentar o desmatamento da Amazônia e o contato da nossa sociedade com a floresta, é questão de tempo para termos daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos outras pandemias, talvez piores do que essa. Então, a humanidade tem que aprender a lição. Tem que aprender a lição que nós temos que respeitar as interfaces entre vírus que estão em equilíbrio na natureza, né, na fauna ou na flora, em todos os lugares do nosso planeta, e a nossa civilização como um todo. E, além disso, investir pesado em saúde, para que a gente possa estar mais preparado na próxima pandemia do que estivemos nessa. Então, a gente tem que aprender lições com a experiência, né? Aí, para isso que serve a história, e realmente essa foi uma lição dura, mas foi uma lição importante. Do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, como você estava falando, realmente a maior parte dos países reduziram as suas emissões, e o Brasil, de novo, está na contramão, aumentou 9,5% as emissões de gás de efeito estufa, quando a próxima reunião da COP26, que começa na semana que vem, que eu estou indo para lá no domingo, coloca que nós temos que reduzir 7% ao ano, todo ano, de 2021 até 2050, para ter alguma chance de limitarmos o aquecimento a 2 graus. Então, nós também estamos numa emergência climática, estamos numa emergência de saúde, né, com a pandemia, e estamos numa emergência com a perda de biodiversidade do nosso planeta. São 3 emergências muito similares, onde a ciência é a chave para a gente sair dessas 3 emergências. E eu espero que a humanidade tenha aprendido muito com a pandemia e aplique essas lições nas outras emergências que a humanidade está passando hoje. Tá certo. Boa tarde, professor Aguinaldo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua experiência no ensino da ciência, o que a pandemia fez nesse momento, o que está acontecendo com a educação durante a pandemia. Queria que o senhor também aprofundasse na questão do desafio das aulas à distância. Se esse sistema de ensino ele não reforçou as desigualdades entre os alunos, já que muitos jovens, crianças, adolescentes não têm acesso a computador. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, professora Margarete, professor Paulo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente online, né? Queria agradecer a organização do Festival de Filme Científico por estar organizando e proporcionando essa discussão, que acho que é super importante, bem conectada com a seleção de filmes que eles indicaram. E o setor da educação não poderia ter sido diferente, como aconteceu em vários setores da sociedade, né? Acho que foi um evento sem precedentes na história da humanidade, um período que a gente passou, pelo qual se fechou um grande número de escolas e interrompeu o processo formativo, foi lá na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, a gente nunca teve um evento que interrompesse, fechasse as escolas por um período tão grande como a gente viveu nessa pandemia. E mesmo nessas mitigações de tentar desenvolver processos formativos, usando os apoios das tecnologias diferentes, também não foi da melhor forma possível. Então, talvez, também concordo que a gente pode aprender com essa situação. Então,
mesmo os currículos, documentos oficiais, né, já precavendo a necessidade de ser incorporado na formação desses professores para lidar com as tecnologias, vejo quanto a gente foi pego de surpresa. Então, o que a gente fez não foi ensino à distância. O que a gente fez foi um ensino remoto, emergencial e improvisado. Porque onde já se viu deixar crianças com mais de 4 horas na frente de uma tela de computador ouvindo um professor falando por horas e horas e horas? Isso só mostra o quão improvisado foi. E quanto a gente pode aprender com essa situação nesses 2 anos. Porque muito se discutiu, por exemplo, a fusão do ano de 2019 com 20, 20 com 21. Entretanto, no final de 2020, vários adolescentes, terminando o 3º ano, receberam seus diplomas e estão aí no mercado de trabalho. Vários estudantes agora, no final de 2021, vão receber seus diplomas, vão receber os seus certificados, mas estão qualificados? Como é que a gente vai lidar com essas 2 gerações aqui que estão se formando e talvez não vão conseguir ir para a universidade, dar prosseguimento aos seus estudos, talvez não vão conseguir um emprego porque não tem a qualificação necessária, e essa geração que passou esses 2 anos e ainda tem mais anos na escola? Veja, nesse momento, o que o Ministério da Educação deveria estar fazendo, e o governo, de uma forma geral, era coordenar, uma vez que não coordenou quando deveria, um plano de mitigação de todos esses problemas, de destinar recursos do orçamento para recuperar e investir em ciência e educação. Infelizmente, nesse momento, a gente tem mais de 60 mil bolsistas do PIBID, que são estudantes, professores em formação inicial, que deveriam estar lá na escola ajudando nesse movimento de recuperação e mitigação desses problemas, que estão sem receber suas bolsas. Então, ao invés de investir em ciência, educação e tecnologia, esse recurso está sendo tirado desses fatores. Então, tudo que foi agravado pode ser piorado, porque a gente tem todas essas gerações aqui para lidar. Então, acho que a gente tem bastante tempo ainda aqui para refletir e pensar, né, em como tentar reverter esse problema. E essa situação de lidar com esse ensino emergencial, remoto, improvisado, deixou sequelas, vai deixar sequelas, e a gente vai precisar de um esforço coletivo da sociedade para tentar reverter esse processo. Então, essa forma de tentar lidar, ela só escancarou a desigualdade que já existia da formação desses professores, já existia na infraestrutura dessas escolas, na sobrecarga de trabalho desses professores que estão tendo que lidar com alunos em sala, com alunos remotamente, sem equipamentos e infraestrutura. Então, eu acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente, mas a gente não pode esquecer dessas pessoas que foram vitimadas por esse processo. E pensando nas futuras gerações, eu acho que essas temáticas da seleção dos filmes, né, indicados aqui, elas dialogam exatamente com esse momento que a gente está vivendo e está pensando, né? Essa questão da desinformação, como é que a escola poderia protagonizar e antecipar para combater esse tipo de problema, e uma série de outras questões, mas a gente vai ter tempo para conversar aqui hoje ainda. Eu vou aproveitar o gancho do professor Aguinaldo e queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse cenário atual da ciência brasileira. Retrocessos na política ambiental, cortes no orçamento de áreas importantíssimas como educação e ciências nas bolsas de estudo e jovens doutores indo para outros países em busca de oportunidade. Doutora Margarete, por que aqui no Brasil investimento em pesquisa é considerado gasto? Gasto. Eu sempre digo isso, né, Márcia? Mas antes de comentar isso, Márcia, eu queria fazer um comentário sobre uma questão realmente sanitária. Esse exemplo que o Aguinaldo deu é muito dramático, né? Porque não foi as crianças improvisadamente ficarem horas no computador, não, Márcia. Eu vi 2 que eu pude ajudar junto com alguns outros colegas, fizemos uma espécie assim de vaquinha e compramos. As crianças ficaram nos telefoninhos celulares, horas a fio, porque elas não têm computador. Então, não houve um programa que pensasse em prover condições dessas crianças estudarem. Era nessa telinha desse tamanho, eu vi a filha da minha funcionária. Eu olhei a garota, eu falei, quantas horas? Ela falou, ai, doutora, ela fica 4, 5 horas. Eu falei, ela vai ficar cega, porque não há uma vista de uma criança
um olho que suporte esse grau de exposição. Então, é muito triste que isso tenha ocorrido. Essa a gente ainda pôde ajudar, mas e as milhares de outras que passaram horas nos telefones celulares, né? Então, assim, a frase é essa, Márcia, que eu sempre tenho dito, né? Enquanto nós olharmos investimento naquilo que será o nosso futuro, porque quando nós estamos investindo em pesquisa, nós estamos formando uma nova geração que vai nos suceder e que vai manter uma produção científica consistente, enfim, obedecendo a padrões competitivos, inclusive, né? O que nós estamos vendo nos últimos anos, e isso antecede a pandemia, naturalmente, é uma fuga de cérebros preciosos. Eu tive em banca de tese há 1 mês e meio atrás, Márcia, o doutorando já estava com tudo pronto para ir embora, só estava esperando o título. É muito triste isso, entendeu? Muito triste que você esteja ali arguindo aquela pessoa com um belo trabalho, que você fica pensando, meu Deus, como eu queria ter essa pessoa perto de mim. Não, já está indo embora, não volta mais. Então, isso o Brasil perdeu, né? E, assim, e nós que ficamos, né, os obstinados, que aqui estamos, que aqui trabalhamos e que queremos ficar, sem dúvida, né? Tem uma coisa que eu acho que talvez muita gente que esteja nos ouvindo não saiba, Márcia. A comunidade acadêmica brasileira produziu muito nesse período pandêmico, muito. O Brasil é o 10º país em produção científica, em publicação de papers. Olha só, isso não é pouca coisa, a despeito de toda essa adversidade. Né? E é importante que a opinião pública saiba isso, não porque a gente esteja fazendo self-patronizing, não é isso, né? Mas porque é verdade, é um dado, né? É só ir lá no ranking e olhar. Então, assim, em que condições, né? Tendo que lidar, primeiro, com a desconstrução cotidiana das informações errôneas passadas para o público, lutar para conseguir manter os nossos projetos, para conseguir pagar os nossos bolsistas, etc. Então, enquanto investimento em ciência for visto como gasto, o caminho está errado e o resultado é pior do que o caminho. É muito ruim. Professor Artacho, eu queria a sua opinião. Acho que eu endosso 100% o que a Margareth está colocando, e o que falta muito é uma visão da relevância da ciência no desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer país, não é só do Brasil, né? A Coreia do Sul saiu arrasada de uma guerra, né, que durou mais de uma década, e resolveu investir na inteligência do povo. E olha o resultado hoje com multinacionais como Samsung, LG, etc. e tal, né? Bom, Estados Unidos e Europa e vai por aí afora. Então, os exemplos são muitos. Então, a pergunta mais importante que eu acho é: qual é o Brasil? Qual é o futuro do Brasil que nós queremos? É um Brasil que só saiba criar gado em pastagens mal conservadas e plantar soja? Isso, obviamente, não dá emprego para 120 milhões de habitantes, né? Ou é um Brasil que possa explorar a criatividade e a inteligência do nosso povo? Porque o modelo econômico tem que ser diferente para um ou para outro. Nós, hoje, atualmente, estamos no primeiro modelo econômico, né? Com desinvestimento em universidades, no ensino básico da população, em detrimento de investir aonde? No sistema financeiro e para o agronegócio, e tolerando atividades ilegais como o desmatamento da Amazônia, por exemplo. Então, eu acho que a pergunta principal não é a questão de investimento em ciência, a pergunta é: que Brasil a sociedade brasileira quer construir? Qual é o futuro para os nossos filhos e para os nossos netos, né? E na sociedade do conhecimento, cada vez mais, este futuro está no conhecimento científico. Este futuro não está em saber criar boi, né? Esse futuro está em explorar as potencialidades maiores que o Brasil tem e minimizar as nossas vulnerabilidades, que também não são desprezíveis, né? Isso é o que todo governo deveria fazer, né? Identificar essas áreas, fomentar essas áreas, e, obviamente, isso sem ciência e tecnologia, hoje, no nosso mundo, a gente não vai a lugar nenhum, né? Todos os países, praticamente sem exceção do mundo, dão esse exemplo claro. E o Brasil está indo, basicamente, na contramão
da rota do conhecimento, da educação do povo, de formar, da educação como mecanismo de redução de desigualdades sociais, o que é muito importante, né? E vai por aí afora. Então, eu espero que muito brevemente a gente mude o rumo onde o Brasil está indo hoje e realmente retome o rumo de construção de uma sociedade sustentável e muito mais justa, e muito mais próspera. Professor Aguinaldo, qual é o desafio que os cortes no orçamento impõem a vocês? Acho que são enormes, né, Márcia? Como a gente estava comentando, os impactos que essa pandemia causou. Ou seja, a gente não tinha, talvez, um investimento na qualidade da formação profissional destes professores, na infraestrutura da escola para que ele tivesse os recursos disponíveis para desenvolver seus projetos com autonomia, conforme os seus contextos. Um país com essa dimensão continental, com uma diversidade enorme, não dá para a gente pensar em processos centralizados. Então, se a gente não tivesse investimento, como é que a gente vai formar na qualificação desse profissional? Veja, específico no caso da ciência. Esses estudantes, eles aprendem no ensino fundamental como funciona a vacina. Eles aprendem no ensino médio como que funciona uma vacina. E como é que depois de todo esse período de escolarização, ele é deparado com uma notícia de desinformação, com uma peça de desinformação, e ele opta por seguir e ser contra tomar essa vacina. Ele aprendeu no ensino fundamental, ele aprendeu no ensino médio. Então, revela uma dificuldade de desenvolver essas competências do pensamento crítico desse sujeito. E para fazer isso, a gente precisa investir na qualidade da formação e nas condições de trabalho desse profissional. Caso a gente não tenha esse profissional qualificado atuando na escola, sobretudo na escola pública, qualquer pessoa que tiver algum nível de formação ocupa esse lugar, porque ele está desempregado. E ele vai ocupar e vai formar pessoas. Mas ele vai formar para reproduzir algum material, algum livro. Ele não vai formar para essa consciência crítica, para ter essa leitura crítica também dos meios, para entender o que é ciência. A gente falou muito, né? Prefiro a ciência, eu sigo a ciência. Será que a maior parte da população sabe o que é a ciência? Como é que é feita a ciência? Como que o conhecimento é produzido? Porque se esse professor não for qualificado, o que ele vai ensinar na escola é transmitir conteúdo, é memorizar conteúdo e não desenvolver essas habilidades para pensar, para criticar, para refletir e para propor mudanças nessa sociedade. Então, esse investimento ele é necessário e, nesse momento, mais ainda, porque a gente tem todo esse problema para recuperar ou para tentar amenizar essas perdas. A gente não vai poder descartar essa população que foi atingida. A gente não vai poder descartar essas pessoas que foram vítimas dessas mais de 605, 610 mil famílias que foram atingidas. Essas crianças vão ficar aonde? Quem que vai acompanhar esse processo de formação delas? Elas vão ter condições de ir frequentar uma escola de qualidade, né? Então, eu acho que esse investimento, pensando na qualificação e na qualidade da formação desse profissional, ela vai ser necessária e vai ser urgente. Ela já é, vamos dizer, a gente já está atrasado em relação a isso. A gente precisa recuperar e fazer um plano emergencial de recuperação para tentar mitigar um pouco esses efeitos, no campo educacional, sobretudo. Eu quero tocar agora num assunto que eu acho bastante delicado, que é a questão das fake news. Esta semana, o canal do YouTube do presidente Bolsonaro foi suspenso, só por uma semana foi suspenso, porque ele compartilhou em uma live uma notícia falsa relacionando a vacina da Covid com o desenvolvimento de HIV nas pessoas vacinadas. Doutora Margarete, o quanto esta postura de um chefe de Estado compromete o enfrentamento da pandemia? E quais são os grandes riscos das notícias falsas? Quanta gente já não morreu por conta de notícia falsa? Olha, Márcia, eu considero gravemente deletério por um agravante que precede o próprio fato dessa infelicidade, né, do maior mandatário da nação dizer uma sandice impunemente dessa maneira. Por quê que é mais grave do que seria um presidente na França ou na Alemanha, num país onde o nível de educação ele é muito menos emprenhável, digamos assim, porque a consciência crítica já está ensinada desde as famílias, a desigualdade não é a nossa,
Agora, você imagina uma notícia dessa, em que alguém que tem um pouquinho mais de informação, como eu já tive que explicar, mas da onde que nasceu, doutor? Isso não pode ter vindo do nada. Não, e não veio do nada mesmo, né? Isso vem de uma história, que eu não vou tomar o tempo aqui da nossa conversa, né? De um adenovírus, de um chamado adenovírus número 5, enfim, que foi usado em algumas populações africanas e que nem tem, Márcia, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, entende? Então, isso ser dito numa população traumatizada, de luto, pobre, mais pobre hoje do que era em dezembro de 2019, fora da escola, com famílias cheias de gente que perdeu alguém, que está de luto, com esse excesso de luto, como eu digo. Então, pega uma sociedade mais fragilizada, né? Lembra que nós hoje temos muito mais cicatrizes do que nós tínhamos antes, né? Eu até escrevi um capítulo de livro chamado Excesso de Luto. Nós temos um excesso de luto pelo excesso de perda. Quem não perdeu alguém, não viveu um luto real, perdeu o tempo da sua cirurgia, perdeu o tempo de curar o seu câncer, perdeu muita coisa, perdeu economicamente, né? E isso ser dito dessa maneira é como você tripudiar em alguém que já está sofrendo 20 meses depois, né, em que nós estamos vivendo com isso. Eu considero, do ponto de vista médico, né, como médica que cuida de pessoas, que faz pesquisa com pessoas, né? Eu não faço pesquisa de bancada, eu faço pesquisa clínica, eu lido com gente o tempo inteiro. Eu considero isso tripudiar em cima do sofrimento alheio, né? Eu não tenho outra maneira de descrever isso, entendeu, Márcia? Porque mesmo diante dessa tragédia toda, nós sempre, é nosso dever, e aí eu estou falando como médico, né, como quem ensina, né, ensina aos alunos, a gente tem que encontrar uma maneira doce, ou suave, pelo menos, de dar uma notícia ruim. Então, quando eu vou para a televisão e digo a situação é grave, não dá para deixar de usar máscara, mesmo tendo vacinado, né? Eu sou dura com isso, aí me ligam de volta, mas doutora, a senhora falou, eu falo, não, tem exceções, mas exceção é aquela coisa do Brecht, né? Exceção existe para confirmar que existem as regras, né? Então é isso. Assim, exceção é exceção. A norma é usar máscara, né? Só dá para andar sem máscara na beira da praia, no Jardim Botânico, aí dá para andar, entendeu? Mas caso contrário, não. E vai ser assim o ano que vem? Vai ser assim o ano que vem. Nós temos que dizer a verdade e não ficar emprenhando a população com notícias que a deixam mais fragilizada do que ela já está. Ela está mais pobre, ela está mais doente, ela está com mais medo, né? Então, assim, o nosso dever é dizer a verdade de uma maneira que seja verdadeira, sem dúvida, como o Paulo acabou de aludir à questão da Amazônia. Paulo, as pessoas têm que saber, já me ligaram, mas doutora, a senhora está fazendo um terrorismo quando eu disse a próxima epidemia pode nascer da Amazônia, porque a Amazônia é o maior celeiro de coronavírus do mundo. É aqui que eles estão, não é a China, entendeu? E até porque a gente não come animais exóticos também aqui. Nossos hábitos alimentares são outros, mas nós podemos ter uma epidemia porque trata-se de vírus respiratórios que são transmissíveis de uma pessoa para outra, de uma pessoa para várias outras. Então, assim, isso tem que ser dito, Márcia. E esses filmes que você mostrou, os trailers aí, são profundamente educadores, profundamente, né? Eu fico tão feliz, assim, feliz eu não fico não, porque acho que hoje em dia tem pouca coisa que me deixa feliz, a não ser dar uma alta de um paciente, é a única coisa que realmente dá alegria. Mas, enfim, curado de Covid ou de qualquer outra doença, né? Desculpa se eu me alonguei. Não tem problema, estamos aqui para conversar. Professor Artacho, fala um pouquinho, na sua opinião, na sua visão, quais são os reflexos dessas notícias falsas e dessas ações para desqualificar a ciência. Seu microfone, acho que está fechado. Gostaria de levantar 2 pontos diferentes. Quer dizer, primeiro, né, a questão da fake news está muito mais associada, na minha opinião, com um mau uso da ciência, com um mau uso da informação. O que eu quero dizer com isso? Basicamente você distorcer informações para os seus interesses políticos, ideológicos ou partidários, né? Então, isso, na verdade, é um ato criminoso,
né? Isso não deveria ser tolerado pela imprensa, pelo judiciário, pelo sistema político, como é tolerado hoje. E, Márcia, nessa questão que a Margarete estava levantando, por exemplo, em relação das declarações do presidente, veja, se todo o sistema judiciário não reage contra isso, se todo o sistema político não reage, se a imprensa também não reage, a imprensa e o sistema político são basicamente cúmplices. São cúmplices de, na verdade, uma situação absolutamente insustentável que em qualquer país decente deste mundo seria prontamente refutada. O judiciário tiraria esse presidente ou ele pediria a renúncia, tá certo? Porque são atos criminosos. Quer dizer, você está tentando contra a vida dos brasileiros, ao invés de estar protegendo a vida dos brasileiros. E é importante também, Márcia, salientar que uma fração da imprensa também joga nesse papel. E eu acho que isso é uma questão que a sociedade brasileira tem que discutir profundamente. A gente sempre vê essas discussões. Será que as instituições estão funcionando? Gente, se as instituições estivessem funcionando, jamais isso poderia ser tolerado por um poder judiciário, né? Na hora, o STF abriria um processo e destituiria, por exemplo, e não permitiria que ocorressem crimes como este, né? E esse não é o único e nem provavelmente, infelizmente, vai ser o último. Tá certo. Professor Aguinaldo, como é que se explica este fenômeno da abrangência das notícias falsas? É um desafio para os educadores, né? Porque a formação de senso crítico, de alunos que possam identificar a origem da informação, como é que é isso? Enorme, um desafio enorme, Márcia, porque as pessoas que fazem esse tipo de prática, elas fazem isso como um método, isso é planejado, isso é organizado, e é aí que eu chamo a atenção, que a educação ela também depende do planejamento, e ela precisaria ter se antecipado a esse tipo de situação que a gente está vivenciando. Então, inicia circulando essas notícias, essa em específico que você mencionou, de vincular ou tentar criar a confusão entre o coronavírus com a questão da AIDS, do HIV, veja, além de ser uma notícia falsa, já é uma prática de discurso de ódio. Então, todo um trabalho que a saúde teve para tirar esse estigma das pessoas que se contaminaram lá no início, né, da questão do HIV, que era denominada a praga gay, a praga isso, a praga aquilo, todo esse trabalho que foi para desconstruir, para tirar esse estigma das pessoas contaminadas, os termos que se utilizava, e volta para essa prática de discurso de ódio, que coloca a vida das pessoas em risco, inclusive. Então, nesse sentido, veja, como eu havia mencionado, né, se estuda na escola esses conteúdos, e talvez esse possa ser um dos problemas. Essa ênfase que é dada em conteúdos meramente conceituais, e não em conteúdos procedimentais, em conteúdos atitudinais, para que ele reconheça o valor do conhecimento, para que ele reconheça o valor da ciência. Então, essas estratégias de apenas fazer um workshop, uma formação momentânea, para ele reconhecer quais são as falhas naquela notícia, para ele identificar uma fake news, por exemplo, quando dizia, você precisa consultar várias fontes, se você não encontrar essa notícia ou esse material em várias fontes, duvide disso. Eles se aperfeiçoaram, porque eles replicam a mesma mensagem nos seus veículos da sua rede, porque é uma rede, uma organização, então eles conseguem já também se antecipar. E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, não só em relação ao formato, mas também ao conteúdo, porque se ele tem uma formação de qualidade e domina esses conteúdos, ele consegue identificar problemas não só na estrutura, né, do formato da notícia, mas pelo conteúdo ele já coloca em xeque e evita essa circulação. Então, essa semana, a gente está celebrando a Semana Global de Letramento Midiático e Informacional. A Unesco tinha um currículo para a formação de professores, para trabalhar questões do letramento midiático e informacional, e nessa semana ela está lançando a atualização. Veja, nesse currículo foi preciso inserir 3 temas: fake news, discurso de ódio e democracia. Então, isso é um fenômeno global, porque um currículo proposto pela Unesco, ele é consensual, então os países também estão vivendo essa situação.
né? Então, é nesse sentido que eu acho que a educação vai precisar, nesse período agora, levar em consideração e inserir essas discussões também na formação, que não é só conteúdo conceitual, mas também essas questões atitudinais, porque não dá para a gente imaginar que alguém... Porque a maior parte das pessoas que estão consumindo esse material são pessoas formadas, como foi mencionado aqui, são pessoas instruídas, tem pessoas na academia propagando esse tipo de desinformação, desconstruindo o discurso científico, dizendo que é apenas um discurso, que ele é muito definido por pequenas pessoas, é um grupo fechado que decide o que circula. Isso é mentira. E isso, quando é colocado e propagado, ajuda a desconstruir todo esse trabalho que a academia faz, que a ciência está produzindo, que quem produz conhecimento faz. Então, ele coloca em xeque a legitimação dessa instituição por outras questões religiosas, ideológicas, ou meramente de questionar o sistema sem apresentar alguma possibilidade de opção ou outro sistema. Eu vou registrar... Márcia, Oi, Márcia, se me permite fazer só uma partezinha. Claro. É preciso que a opinião pública, né? Eu já disse isso algumas vezes, essa epidemia, essa tragédia que a gente está vivendo, tem 2 produtos positivos, Márcia. Um deles, né, é a sociedade civil brasileira saber que nós saímos dos nossos casulos e viemos a público. Né? Ou as pessoas acham que é bom a gente ter a vida invadida por 40, 50 cobranças de imprensa o dia inteiro para confirmar notícia, para desdizer notícia e tal. E isso não é uma coisa boa, não, gente. Né? É uma coisa que exige um rigor. Cada informação que nós damos, que o Aguinaldo dá, Paulo Artacho dá, eu dou, e muitos colegas que estão expostos, né? Nós estamos expostos como aquela coisa pendurada ali no armazém. Né? Assim, mas é um produto bom. A sociedade civil brasileira sabe que existe uma ciência nacional, sem abstração, sem retórica. E o outro produto, só para complementar, para botar pimenta na nossa discussão, é a questão da criação de um novo voluntariado, Márcia. O Brasil é um país com essa concentração de renda que nos envergonha. Né? A primeira entrevista que eu dei, no dia 13 de março de 2020, eu disse: se a iniciativa privada não ajudar, a tragédia será muito pior. Né? E eu acho que, de certa maneira, a gente ajudou um pouco. Né, a ver iniciativas bonitas como houve. Então, assim, eu espero, Márcia, que essa tragédia, né, como outras epidemias na história do homem, geraram alguma coisa boa depois, né, até o Renascimento. Né? Vamos combinar que as pestes do século XIV geraram o Renascimento, mas os governantes eram muito mais inteligentes. Muito mais. Eram verdadeiros estrategas, né? A começar pela Lombardia, né, Paulo? A começar pela Lombardia, os duques de Visconti eram craques, cercaram a cidade, a peste não entrou em Milão. Então, assim, eram bem mais inteligentes. Então, assim, desculpa, Márcia, mas é porque eu achei que era essa coisa, as pessoas têm que saber disso, sabe? Que não é, que a gente não está feliz de estar fazendo isso o tempo inteiro, entendeu? Eu estou feliz de estar aqui conversando com vocês, mas, assim, enquanto eu estou aqui, entraram umas 25 mensagens, porque o FDA acaba de aprovar a vacina da Pfizer para as crianças. Então, nós vamos poder. Já começam as fake news. Tem as fake news. Grupos de pais se reunindo que vão matar as criancinhas, entendeu, Márcia? Olha o trabalho que vai dar para a gente ter que vou começar hoje a desconstruir isso. Eu sei que a senhora está muito sobrecarregada, mas não dá para negar que vocês 3 são referências muito atuantes nas suas áreas. Eu quero saber dos 3 a importância do ativismo mesmo em defesa da ciência, da educação, do meio ambiente e da democracia. Professor Artacho. Olha, eu não diria ativismo, né? Eu acho que nós, além de ser cientistas, todos nós somos cidadãos. Né? Além de ser cientistas, nós queremos construir uma sociedade melhor para o Brasil. Né? Além de ser cientistas, nós queremos minorar o sofrimento da população desfavorecida nesse país. E eu acho que a gente atua
nessa direção, cada um fazendo o seu papel na questão ambiental, educacional, de saúde, ou econômica, ou qualquer que seja. Eu acho que isto hoje, no Brasil, não basta ser só cientista, né? É importante, isso é fundamental para o futuro do país. Agora, a gente tem que fazer uma ciência que seja engajada com as necessidades do nosso país. E as necessidades estão ficando cada vez mais prementes. Quer dizer, a pandemia levou milhares, se não milhões de pessoas para a fome, né? A gente anda aqui, eu ando em São Paulo, você vê muito mais gente hoje morando embaixo do viaduto do que tinha 2 anos atrás. Quer dizer, e a nossa classe dominante não se sensibiliza com isso. Isso sequer está nas grandes notícias, né? Isso é visível, a gente olha, né? Então, eu acho que é inevitável que, além de fazer boa ciência, cada um de nós faça o seu papel como cidadãos. Professor Aguinaldo, a sua análise. Olha, mas eu acho que eu também concordo com o professor Paulo. Eu acho que cada um, dentro do que for possível, está tentando contribuir para reverter essa situação. Antes de entrar nessa live, a gente estava fazendo uma atividade em uma escola aqui na cidade de São Paulo, próxima da região da Paulista, na qual a gente tem esses bolsistas, aqueles que eu mencionei que não receberam a bolsa do governo federal ainda esse mês, que hoje é dia 29, então talvez o mês que vem, mas que tem suas contas para pagar, mas mesmo assim eles apareceram, estão fazendo as atividades para fazer essa discussão de análise do material, das desinformações de conteúdos de ciência com esses estudantes, que se a gente conseguir fazer esse trabalho com as escolas, cada um desses estudantes, eles podem replicar isso, pode problematizar isso dentro das casas e atingir suas famílias. E a gente vai, por essa capilarização, atingindo a sociedade como um todo, porque a maior parte, né, das famílias tem alguém na escola, tem alguém que frequenta, conhece alguém. Então, acho que a escola ele é um canal necessário nesse momento para a gente poder trabalhar e lidar. E esses materiais, esses vídeos que foram selecionados aqui para a mostra do Festival de Filme Científico, eles são excelentes, porque diferente daqueles materiais produzidos no passado, que eles apresentavam definições e tudo mais, meramente para transmitir o conteúdo, aqui nesse material, nesses vídeos, eles problematizam. Esse da Argentina traz a voz das comunidades dos povos originários. Como é que essa questão da produção do lítio, que poderia ser, né, um material aí para reverter o problema dessa energia produzida por combustíveis fósseis e tudo mais, no entanto, ele produz uma série de problemas para essa comunidade. Então, veja, esse material está dando voz para essas pessoas, que no passado elas eram descartadas. Então, essas comunidades na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, enfim, em todas essas regiões. Esse outro material também produzido na Alemanha, ele tem uma linguagem ótima para trabalhar essas questões e nos afeta diretamente. A gente ficou dependente da tecnologia para manter a interação nesse momento. Mas será que a gente precisa de todos esses recursos e desse consumo desigual? A gente relaciona isso com os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Vários deles, quando eu fui vendo, eu fui reconhecendo. Quase que todos eles, um consumo consciente, mudanças climáticas, educação de qualidade e equidade de gênero, todos esses aparecem nesses materiais. Então, são materiais que os professores podem trabalhar nas escolas e nas escolas a gente conseguir capilarizar e tentar fazer essa mudança social. Porque de cima para baixo, ficou claro que não vem. Temos um péssimo exemplo. Então, é de baixo para cima que a gente vai ter que fazer essa mudança, essa transformação social. Então, eu gostaria de recomendar, se pudesse, para quem está aqui assistindo, assistir não só esses 3, mas outros filmes também que estão na mostra, que são filmes muito bacanas e que acho que pode ajudar a gente com essas questões de aproximar essa relação da ciência com a sociedade, através da educação, através da saúde, através da tecnologia e da arte também. Eu vou registrar a participação de algumas pessoas que estão nos assistindo, e se vocês quiserem fazer algum comentário, vamos lá. O Jean Tonseac, muito boa a fala do professor Aguinaldo, os investimentos em pesquisa e tecnologia precisam voltar urgente. Nunca foi um gasto. Em vários países que querem mudar a vida das pessoas, isso é uma questão básica. A Giovana Botti diz o seguinte: além de não investir em ciência, é preocupante a campanha anti-ciência,
anticultura e anticonhecimento. E tem também o comentário da Sandra Alves. Pois é, sobre essa desinformação na área médica, como o Conselho de Medicina não se manifesta? Um absurdo. Doutora Margarete. É mais sério, na verdade, né? Ele se manifesta sim, né? Mas ele se manifesta de uma maneira que contraria alguns princípios que norteia a nossa formação, né? Então, há um equívoco de fundo, eu diria, né? Ou de base, de princípio, né? Que é uma questão da chamada autonomia médica, né? Nós, médicos, não somos autônomos para fazer qualquer coisa. Nós não somos autônomos para fazer coisa errada. Então, se uma gestante chegar para mim hoje e disser, olha, eu vomito muito, eu preciso tomar talidomida, que é um excelente antiemético, eu não posso dar talidomida para ela, porque talidomida é teratogênico, entende? Eu não posso dar alguns remédios ainda que a pessoa me peça, porque ela pede, eu sou autônoma, é off-label, mas eu posso usar. Não, isso não é verdade. Então, há uma questão de fundo que precisa ser realmente pensada, inclusive com alguns estudiosos, juristas, sociólogos, pensadores que pensem sobre isso. Então, é muito triste que um órgão de classe, né, eu já ajudei muito o CFM, já fui numa outra gestão de grupos de peritos para algumas ações ligadas à minha área. Então, assim, isso até passa, né? Porque tudo isso passa, essas pessoas são eleitas e tal, mas não nos representam na medida em que defendem princípios que são, não é que eles sejam errados, eu não estou sendo aqui maniqueísta, certo ou errado, não é isso. É uma questão de fundo, de princípio, o que é autonomia médica, né? Então, o meu direito acaba quando o seu começa, né? É a mesma coisa de não querer ser vacinado, de não usar máscara, de querer forçar para entrar num ambiente fechado sem máscara, ser contra a exigência do passaporte vacinal, né? Sobre o qual eu já me manifestei tantas vezes. Então, é isso, Márcia. Eu acho que, respondendo a Sandra Alves, eu acho que é pior do que não se manifestar. Quer dizer, a omissão, né, ela talvez fosse até uma coisa menos agressiva, no certo sentido. Eu queria caminhar para vocês analisarem um pouquinho as ações urgentes que precisam ser tomadas nesse momento. Professor Artacho, o que é urgente no enfrentamento da emergência climática, das mudanças climáticas? Desmatamento zero, fim do uso dos combustíveis fósseis, investimentos em energias limpas e renováveis. Lembrando, como o senhor já disse, a COP26 em Glasgow começa agora no domingo e o Brasil chega lá como um dos 4 maiores emissores. Pois é, Márcia, a nossa situação está péssima, né? Como imagem internacional. E veja, há mais de 30 anos, desde a Rio 92, a ciência já diz o que tem que ser feito de maneira muito clara, nunca poderia ser mais clara. Temos que reduzir emissões de gás de efeito estufa. Como fazer isto? Diminuindo a queima de combustíveis fósseis e parando o desmatamento de florestas tropicais. Ponto. É muito simples, né? Temos tecnologia para fazer isso hoje, né? Então não precisamos inventar nada novo. Energia solar e eólica hoje tem preços competitivos com a geração de combustíveis fósseis. É muito simples. Mas os interesses de grandes grupos econômicos acabam predominando sobre os interesses da população. Por trás dessa questão vem esse ponto. No caso do desmatamento da Amazônia, isso é ainda muito mais claro. Por quê? Primeiro, não existe nenhuma maneira mais rápida, simples e barata de reduzir emissões do que reduzir o desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia. É responsável por 13% de toda as emissões globais de gases de efeito estufa. O Brasil já mostrou que pode fazer isso, reduziu o desmatamento. Em 2002, nós estávamos desmatando 28 mil quilômetros quadrados a cada ano. Reduziu para 4 mil quilômetros quadrados em 2012 e foi o período de maior expansão agropecuária.
Portanto, o próprio Brasil já se demonstrou, isso sem dinheiro externo, isso só com nossos próprios recursos. Nós não precisamos de dinheiro externo para fazer isto, mas nós precisamos de um governo que leve em conta os interesses da população e não os interesses, por exemplo, de garimpeiros ou de atividades ilegais, tais como invasão de terras indígenas protegidas pela Constituição brasileira. Então, é muito claro o que o Brasil tem que fazer. Os países desenvolvidos estão também numa situação similar, porque eles não estão reduzindo a queima de combustíveis fósseis como deveriam, e isso é um risco para toda a estabilidade climática do planeta. Então, também eu sempre coloco, não adianta só o Brasil fazer a sua lição de casa se os países desenvolvidos não fizerem a deles, né? Nós temos que ter uma governança global na questão das mudanças climáticas, e a pandemia também nos mostrou uma lição importante. Olha, você não resolve um problema global com ações de cada país individual, de cada estado individual, de cada município separado, né? Então, veja, em São Paulo, o município de Osasco, aqui do lado de onde eu moro, teve uma política com as escolas e a cidade de São Paulo teve outra. Quer dizer, você não resolve uma pandemia global com ações tão fragmentadas quanto essa. Então, nós precisamos de ter uma governança muito mais forte, muito mais consequente e que tenha capacidade de atuar globalmente. Senão, na próxima pandemia, nós vamos repetir os mesmos erros que nós estamos repetindo nessa e vamos ter, de novo, milhões de mortos desnecessariamente. Professor Aguinaldo, quais são as urgências? Márcio, eu acho que a urgência agora é escutar. Então, o que as secretarias de educação, que os governos, né, estaduais e o Ministério da Educação também deveriam fazer, era escutar as escolas, era escutar os professores, porque foram eles que estavam lá na ponta lidando com essa situação. Escutar e recorrer às faculdades de educação, das universidades públicas, que são ligadas aos órgãos, né, aos governos de Estado, que tem muitos profissionais especialistas nas mais diversas áreas de conhecimento dentro da educação que poderiam colaborar em buscar soluções junto com as demandas que foram apresentadas pelos professores que lidaram com isso lá no chão da escola com esses estudantes. Então, eu acho que uma escuta ativa, envolvendo todos esses atores, a gente consegue repactuar isso e tentar mitigar esses problemas. Caso contrário, não vai ser uma decisão de gabinete, alguns, inclusive, que a gente já viu, muito distantes da realidade, né, com discursos completamente equivocados. Sem conhecer essa realidade, a gente não vai conseguir resolver esses problemas. E aí, o que a gente vai fazer com essas gerações? Essa é uma responsabilidade, né, da sociedade brasileira. Então, eu acho que é uma escuta ativa e recorrer às parcerias com as universidades públicas, que têm sofrido tanto ataque, tanto corte de investimento, e que poderiam, nesse momento, protagonizar esse apoio para as lideranças governamentais, uma vez que elas são ligadas aos estados e ao governo federal também. Doutora Margarete, quais são as ações relevantes e urgentes neste momento? Eu quero só dar um dado aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se a temperatura do planeta continuar subindo, cerca de 7 milhões de pessoas podem morrer por ano no mundo vítimas de doenças relacionadas à poluição. Com certeza, Márcia. Então, assim, eu acho que essa questão toda a qual o professor Artacho se referiu e que vão ser tratadas lá nesse seminário agora de Glasgow, né, sem dúvida, né, um encontro mundial de tanta relevância, né, mas quando eu fico pensando que eu me lembro de 92, professor, dá uma tristeza, porque se passaram, né, foi quando os telefones celulares chegaram ao Brasil, né, tem 30 anos, né, por isso é que quando a gente vê um jovem que fala assim, como assim sem celular, né, você sabe que ele nasceu depois que existe o telefone celular, ele já cresceu assim, né, então eu acho que, assim, o que nós precisamos, Márcia, é ter realmente muita certeza de que isso tudo pelo qual nós passamos vai poder gerar pelo menos um preparo. Quando eu falo preparo preparo global mesmo, não é só médico, mas um preparo de todo o mundo, entendendo que
essa não é a última epidemia das nossas vidas, né? Eu não temo final da Terra, do planeta, nem por meteorito, nem por nada disso. Eu temo o final do planeta, da nossa civilização, por epidemias. Então, esse é um temor real. E o que favorece a epidemia hoje é a maneira pela qual o homem, como o maior predador do planeta, trata essa terra azul tão boa que a gente vive. Então, assim, eu queria essa minha mensagem. Bom, nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer muito a quem nos acompanhou e especialmente aos nossos convidados, a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, o professor Paulo Artacho, da USP, do IPCC, e o professor Aguinaldo Arroio, da Faculdade de Educação da USP. Muito obrigada pela participação de vocês. Mas antes de encerrar, eu quero dar um último recadinho. O Science Film Festival vai até o dia 20 de dezembro para assistir as produções, filmes e animações. É só se inscrever nesse link que está aí embaixo. O acesso é gratuito. Obrigada a todos e até a próxima.